Meus amigos e minhas amigas, sou o professor Júlio Anderson, professor de Direito Tributário, e hoje nós falaremos sobre a obrigação tributária. O que é a obrigação tributária? É muito simples, é um vínculo obrigacional imposto pela lei que une credor ao devedor. E nesse vínculo obrigacional imposto pela lei, o devedor estará obrigado a cumprir uma prestação em favor do credor. O credor, em regra, será o próprio Estado, o fisco. Em regra, o credor é o Estado, o fisco. E o devedor, em regra, é o contribuinte, o particular. Então, nós vamos ter duas partes aqui nessa relação obrigacional tributária. A obrigação tributária, então, é composta por duas partes. De um lado, o credor, que é o Estado ou fisco. De outro lado, nós temos o devedor, que é o contribuinte. E essas duas partes estão ligadas por um vínculo que é a lei que impõe. A obrigação tributária é um vínculo imposto pela lei. E vejam vocês, esse vínculo, ele é de cima para baixo. Essa obrigação ela surge de uma relação vertical, de cima para baixo. O Estado impõe ao particular, ao contribuinte, a obrigação de cumprir-lhe uma prestação, cumprir-lhe uma obrigação. Então vejam vocês que a obrigação tributária ela é imposta. Ela não é uma obrigação aqui que surge pela mera manifestação da vontade. Lá no direito privado, vejam vocês, tá? A relação ela é horizontal. Credor e devedor estão no mesmo ponto de igualdade. Imaginem vocês que eu queira vender essa caneta. Então, vai aparecer um comprador. Tá? O comprador, ele está mantendo uma relação obrigacional comigo que estou vendendo. Então, eu entrego a caneta para o meu comprador tem a obrigação de me entregar o dinheiro. Vejam que essa relação aqui é de igualdade. O credor e o devedor, o comprador e o vendedor, eles estão no mesmo pé de igualdade. Nenhum é superior ao outro. E a obrigação surge em razão da manifestação da vontade. Eu não sou obrigado a vender a caneta e nem ele é obrigado a comprar. Agora, uma vez que nós manifestamos a vontade, surge uma obrigação. Em que pese essa obrigação, nós, participantes, estejamos em pé de igualdade. Já na relação obrigacional tributária, não existe uma simples manifestação da vontade. Por quê? Porque o Estado, meus amigos, vai utilizar o poder de império e vai obrigar o contribuinte a cumprir uma prestação. Então, a obrigação tributária ela é sempre vinda da lei, ela é sempre advinda da lei. O poder de império do Estado que está em posição de superioridade. Lembrando que o direito tributário é ramo do direito público e como ramo do direito público, ele vai seguir o princípio geral, segundo o qual existe a supremacia do interesse público sobre o interesse particular. E é por isso que o Estado, então, em razão da sua superioridade, vai obrigar o contribuinte, através da lei, a cumprir-lhe uma obrigação. E essa obrigação que o contribuinte está vinculado ao Estado, ao fisco, essa obrigação sempre vai se materializar por uma prestação, que pode ser uma prestação de dar, uma prestação de fazer ou uma prestação de não fazer em prol do fisco. Então, veja só, quando analisamos a prestação dentro da obrigação tributária, nós vamos ter duas espécies de obrigação tributária. Tá? Nós teremos a obrigação tributária principal e nós teremos a obrigação tributária acessória. Então, a obrigação tributária é dividida em duas espécies: obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. O que é uma obrigação tributária principal? A obrigação tributária principal é aquela que consiste numa prestação
de entrega de coisa. Então, olha só, vejam vocês, a obrigação tributária principal consiste na prestação de dar. Dar o quê? Dinheiro aos cofres do fisco, aos cofres do credor. Então, a obrigação principal é sempre aquela de entrega de dinheiro aos cofres do Estado. E essa obrigação, então, de entrega de dinheiro pode ser o pagamento do próprio tributo. O próprio tributo é uma obrigação tributária principal, mas também nós podemos ter como obrigação tributária principal o pagamento da penalidade pecuniária. Quando você está pagando a multa ali tributária, tá? Então você está entregando dinheiro aos cofres aqui do fisco. Então se trata de obrigação tributária principal. Então o tributo e a penalidade pecuniária são obrigações tributárias principais. Então as pessoas às vezes confundem, acham que a multa, que a penalidade pecuniária é uma obrigação tributária acessória. E chega na hora da prova, marca que só o tributo é a obrigação tributária principal. Então presta atenção, tá? A obrigação tributária principal é aquela de entrega de dinheiro aos cofres públicos. E a entrega de dinheiro aqui, no nosso caso, consiste no pagamento do próprio tributo ou da penalidade pecuniária. Enquanto que a obrigação tributária acessória é aquela que consiste numa prestação, em uma obrigação de fazer ou de não fazer. É um comportamento que o contribuinte tem que exercer em prol da fiscalização. Então, o contribuinte ele vai exercer um comportamento que é uma prestação de fazer ou de não fazer em prol do fisco. Então, essa é uma prestação, uma obrigação tributária acessória. Por exemplo, quando o contribuinte se inscreve no cadastro de pessoas físicas, você não está pagando tributo, você está fazendo o quê? Um comportamento em prol da fiscalização, para que a Receita Federal te identifique. A empresa, ela tem que também ter um cadastro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Isso é uma obrigação tributária acessória. Quando determina-se que o contribuinte faça a declaração do imposto de renda. Olha, quando eu faço a declaração do imposto de renda, eu também estou cumprindo uma obrigação tributária acessória. Eu não estou propriamente pagando tributo ali. Então, a declaração do imposto de renda é um exemplo também de obrigação tributária acessória. Escriturar os livros comerciais, emitir nota fiscal, tudo isso é obrigação tributária acessória. Agora, é lógico que se o contribuinte descumprir uma obrigação tributária acessória, ele está ferindo a lei. Quando ele fere a lei, o que ocorre? Ele tem que ser responsabilizado. Então, ele vai sofrer aqui uma multa, em regra, ele vai sofrer uma penalidade. Então, às vezes, pelo descumprimento da obrigação tributária acessória, nós vamos ter a aplicação de uma multa, e essa multa, como penalidade pecuniária, é a obrigação tributária principal. Então, às vezes, a obrigação tributária principal pode ser resultante do descumprimento de uma obrigação tributária acessória. Então, a obrigação tributária principal é o tributo à penalidade pecuniária. Obrigação tributária acessória se trata aqui de um comportamento, de uma prestação de fazer ou de não fazer que o contribuinte presta em prol da fiscalização. Então, nós temos essas duas obrigações tributárias. Agora, meus amigos, especialmente com relação à obrigação tributária principal, que é o pagamento do tributo, que é o mais importante, vejam vocês, essa obrigação tributária para ocorrer é necessário que haja a configuração dos elementos da obrigação tributária. Sem esses elementos, sem a junção desses elementos da obrigação tributária, não tem tributo. Essa é a regra. Então, nós temos a chamada regra matriz de incidência tributária, que existe exatamente para verificar a configuração dos elementos para saber se eu pago ou se eu não pago o tributo. Então, o tributo, a obrigação tributária, para nascer, ela tem que ter a junção de todos os seus elementos. E que elementos são esses? Nós vamos ter elementos imprescindíveis para a obrigação tributária. Sem esses elementos, como eu já disse,
não tem obrigação tributária. Que elementos são esses? São os seguintes: nós vamos ter que ter a definição pela lei dos sujeitos ativo e passivo, do fato gerador, da base de cálculo e da alíquota. Então, se faltar quaisquer desses elementos, não existe obrigação tributária. Então, quais são os elementos? O sujeito ativo, o sujeito passivo, o fato gerador, a base de cálculo e a alíquota. Então, vejamos o sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo da relação obrigacional tributária? Gente, o sujeito ativo é a pessoa dotada de capacidade tributária. O que significa isso? Que a lei autoriza aquela pessoa a cobrar e fiscalizar o tributo. Então, toda pessoa indicada pela lei com a capacidade de cobrar e fiscalizar o tributo é o sujeito ativo da relação jurídica obrigacional. É a pessoa que a lei obriga a pegar o dinheiro do tributo e entregar aos cofres públicos. Então, toda pessoa indicada pela lei como obrigada a pegar o dinheiro do tributo e entregar aos cofres públicos, aqui nós teremos o sujeito passivo. O sujeito ativo é a pessoa que pode cobrar e fiscalizar o tributo. E o sujeito passivo é a pessoa obrigada a entregar o dinheiro do tributo aos cofres do Estado. Tá? O sujeito ativo é a pessoa com capacidade tributária de cobrar e fiscalizar o tributo. O sujeito passivo é a pessoa obrigada pela lei a pegar o dinheiro do tributo e entregar aos cofres do Estado. Então, toda pessoa que a lei estiver obrigando a pegar o dinheiro do tributo e entregar aos cofres do Estado, nós estamos diante do sujeito passivo. E então, o artigo 121 do Código Tributário Nacional vai dizer que o sujeito passivo poderá ser o contribuinte ou o responsável tributário. Olha só, gente, toda relação obrigacional vai ter um contribuinte. Obrigatoriamente, nós teremos em toda relação obrigacional a figura do contribuinte. Quem é o contribuinte? Meus amigos, o contribuinte é a pessoa que tem relação direta e pessoal com o fato gerador. Ou seja, o contribuinte é a pessoa que faz e que pratica o fato gerador. Mas nem sempre o contribuinte vai ser o sujeito passivo aqui da obrigação tributária. Nem sempre o contribuinte, que é a pessoa que praticou o fato gerador, nem sempre essa pessoa será obrigada pela lei a pegar o dinheiro do tributo e entregar aos cofres do Estado. Então, em algumas circunstâncias, a lei vai definir que o sujeito passivo será o responsável tributário. Então, vejam vocês, a lei pode definir que o responsável tributário seja o sujeito passivo da relação jurídica obrigacional. Então, vejam vocês, quem é esse responsável tributário? É sempre uma terceira pessoa, diferente da pessoa do contribuinte, que a lei determina a responsabilidade pelo pagamento do tributo. Olha um exemplo. Os pais, serão responsáveis tributários pelo pagamento dos tributos devidos pelos filhos menores. Imaginem vocês uma criança que receba aqui R$200 mil de pensão alimentícia. O contribuinte do imposto de renda é o menor, o dinheiro é do menor. Quem está ganhando o rendimento é o menor, não é o pai, não é a mãe. Então, quem recebe o dinheiro é o menor, mas o menor, evidentemente, não tem condições de saber o que é tributo. Então, é por isso que a lei vai determinar a responsabilidade tributária aos pais. Então, os pais serão responsáveis tributários para o pagamento dos tributos devidos pelos filhos menores ou incapazes. Então, esses são os dois primeiros elementos da obrigação tributária, o sujeito ativo e o sujeito passivo. Lembrando que o sujeito passivo poderá ser o contribuinte ou o responsável tributário. E nós teremos um outro elemento da obrigação tributária, que é o elemento mais importante de todos, que é o fato gerador. Olha só, o fato gerador, meus amigos, é o elemento nuclear da obrigação tributária. Por quê? É o elemento central. Porque sem fato gerador não tem tributo.
para que o tributo nasça, para que a obrigação tributária nasça, é necessária a ocorrência do fato gerador. E o que é o fato gerador? É muito simples. O fato gerador é a prática pelo contribuinte da circunstância descrita pela lei, que gere a obrigação de pagar o tributo. Então, toda vez que eu praticar no mundo real aquela circunstância descrita pela lei, eu estou praticando o fato gerador. O fato gerador é a conversão para o mundo fenomênico da hipótese de incidência tributária. Então, a importância do fato gerador é que só com a ocorrência do fato gerador é que nasce a obrigação tributária. O dia que eu pratico o fato gerador, eu já tenho certeza que terei que pagar o tributo. Então, o fato gerador é muito importante definir o momento da sua ocorrência, exatamente para quê? Para definir que a obrigação tributária nasceu. E mais, eu preciso saber o exato momento da ocorrência do fato gerador para quê? Aplicar a legislação tributária. Então, nós vamos ter a obrigação, a relação entre o fisco, o contribuinte e o tributo. Então, a legislação que eu aplico é sempre a da data da ocorrência do fato gerador. Para quem lembra do princípio da irretroatividade, que a lei tributária não volta, ela sempre será aplicada a partir da vigência da lei que criou ou aumentou o tributo. Então, vejam vocês, eu preciso saber do momento que ocorre o fato gerador, exatamente para quê? Aplicar toda a legislação tributária. Tá? Toda a legislação tributária que se aplica na relação obrigacional entre o credor e o devedor é sempre a legislação vigente à data da ocorrência do fato gerador. Então, vejam vocês, esse é o elemento central da obrigação tributária. Só que, meus amigos, eu preciso também definir o valor do tributo. Eu tenho que saber quanto que é que o contribuinte terá que pagar. E esse valor tem que ser definido em lei. Ele não pode ser cobrado de forma aleatória. Então, é por isso que nós vamos ter na lei a definição de dois elementos, que nós chamamos elementos quantitativos da obrigação tributária, que são a base de cálculo e as alíquotas. A base de cálculo é a referência, é o referencial sobre o qual eu aplico a alíquota. Por exemplo, ganhei R$1 milhão, tem que pagar 27,5% de imposto de renda. Qual que é a base de cálculo? Qual que é a unidade referencial que eu vou aplicar a alíquota? É a base de cálculo. Nesse caso, eu vou utilizar como ponto inicial, como referência, o valor de R$1 milhão. Então, sobre R$1 milhão, que é a base de cálculo, eu aplico a alíquota. Então, a base de cálculo é o elemento referencial quantitativo que eu vou utilizar para calcular o tributo. Então, eu tenho uma base de cálculo que pode ser ad valorem, que é sobre um valor específico, sobre um valor, eu vou aplicar um percentual. Exemplo, 27,5%, eu aplico a alíquota ad valorem sobre o valor. E pode também ter uma base de cálculo em que utiliza um valor específico, uma alíquota específica. Por exemplo, eu não vou utilizar o valor da mercadoria, eu vou utilizar o que como referência? A quantidade da mercadoria que vai vir expressa por uma unidade de medida. Por exemplo, na importação do trigo, pode ser que a lei defina que eu não observe o valor, mas sim a quantidade. Então, sobre a tonelada do trigo, eu aplico uma alíquota específica de, por exemplo, R$100. Quando eu vou importar, por exemplo, combustível, eu não quero saber o valor do combustível, mas eu vou observar a quantidade do combustível. Por exemplo, sobre o metro cúbico do combustível, eu aplico uma alíquota específica de R$500. Então, vejam vocês que a base de cálculo, ela pode ser uma quantia, um valor sobre a qual eu aplico uma alíquota ad valorem, ou a base de cálculo pode ser uma quantidade, que aqui pode estar representada por uma unidade de medida, que pode ser o quilo, o metro cúbico, a metragem, o peso, a tonelada, etc. E, por fim, nós teremos a alíquota, que é o último elemento aqui quantitativo da obrigação tributária. O que é a alíquota, gente? A alíquota é um percentual, uma partícula, na verdade,
é uma partícula quantitativa que eu aplico sobre a base de cálculo. Essa partícula quantitativa pode ser um percentual, né? Por exemplo, 30%, 20%, 27,5%, ou essa alíquota essa partícula, ela poderá ser um valor específico, por exemplo, R$100, R$200, sobre a quantidade da mercadoria ou da coisa. Então, as alíquotas, elas podem ser específicas ou elas podem ser ad valorem. Ad valorem é quando eu aplico esse percentual sobre o valor. A alíquota será específica quando eu aplicar, né, um valor específico em reais, R$100, 200, 300, etc., sobre a quantidade da mercadoria. Então, meus amigos, essa é a obrigação tributária. Então, até a próxima.